Você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Deus repreende os líderes que profanam seu nome. Eu quero fazer referência à época do sumo sacerdote Eli, que não se sabe como, ele sendo da genealogia do Itamar, tomou a frente da genealogia do Eleazar, o filho do Arão. E seria o filho do Eleazar, o Finéias, depois o filho do Finéias e assim por diante. Cada filho mais velho seria o sumo sacerdote no lugar do pai, todos descendentes do Eleazar. Os descendentes de Itamar seriam também sacerdotes, mas não o sumo sacerdote. Não se sabe como aconteceu de, na época dos juízes, o Eli da dinastia do Itamar se tornar sumo sacerdote. O fato é que ele não honrou o Senhor, ele se acomodou e aparentemente era um homem que gostava de se aproveitar da vida, comia muito, era muito gordo, e o Senhor o repreendeu e deu muitas oportunidades de mudar, mas ele não tinha ação, ele deixou os filhos, Ofni e Finéias, fazerem o que quisessem. Deus, conhecendo a situação, já tinha preparado um Samuel. A história do Samuel é muito interessante, porque o Samuel foi resultado de um milagre. Uma mulher que não tinha filhos, que insistiu, pediu, mas foi humilhada e por causa disso chegou ao ponto do desespero de fazer um voto muito difícil de se cumprir. Senhor, se o Senhor fizer com que eu tenha um filho, eu vou dedicar ao Senhor esse filho. Esse é um voto muito duro. O que ela mais queria era um filho. Quando Deus desse, ela dedicaria ao Senhor, ou seja, entregaria o filho. É uma decisão muito difícil, mas ela só fez premida pelas circunstâncias, pela humilhação a que ela estava sujeita. E ela fez o voto, e Deus deu, e ela cumpriu o voto, entregou o Samuel. Deus queria que o Samuel fosse um objeto assim de um voto, para ele poder ser criado rigorosamente no caminho do Senhor. A maioria dos estudiosos supõe que ele era um nazireu. Tinha um cabelo comprido, não podia cortar o cabelo, e não podia se casar, mas ele se casou depois. Então, provavelmente, esse voto foi mudado depois, o voto com Samuel. Mas, em princípio, ele foi resultado de um voto consagrado a Deus, como um nazireu. A Bíblia não diz isso, então nós ficamos com o que a Bíblia diz, que ele foi consagrado a Deus e virou um sacerdote. Adotado pelo sumo sacerdote Eli, ele também foi um sumo sacerdote, mas nunca levou o nome de sumo sacerdote. Mas ele foi tido como sacerdote porque ele tinha toda a liberdade, a autoridade de Deus, oferecia sacrifícios, e Deus estava preparando Samuel porque queria matar os outros filhos do Eli, Ofni e Finéias. E para que não ficasse sem sacerdote, Deus já estava preparando o Samuel. E foi uma época difícil, as visões eram raras, naquele dia a palavra do Senhor era muito difícil, não havia profetas. E o Senhor levantou um homem de Deus, depois usou Samuel também, mas levantou um homem de Deus, um profeta, que foi ao sacerdote Eli e levou uma palavra muito dura.
Eli, o Senhor diz, eu escolhi você, mas você tem desonrado o meu nome. É uma função de muita honra que você não tem valorizado. Por que você tem pisado aos pés as minhas ofertas que eu ordenei se me fizessem? E também por que você honra seus filhos mais do que a mim? Eis que eu farei tudo acontecer sobre a sua casa, seus filhos vão morrer, não vai ter descendente, e você também, porque eu não aceito isso, o meu nome ser desonrado na minha casa. E eu já levantei um sacerdote que me agrada. Bem, claro que o Eli não sabia que seria o Samuel. Recebeu aquela palavra e não fez nada. O Senhor é justo, enfim, Deus faça o que quiser fazer, Deus é Deus. O sacerdote Eli não tomou decisão nenhuma, não se consertou, não se humilhou, não se arrependeu, não chorou diante de Deus, não propôs mudar nada. Ele estava velho, acomodado, já estava entregue. Isso é um problema sério. Quantas pessoas estão nessa letargia espiritual? Eles sabem que não estão bem, não dão fruto, mas também não sabem como mudar, como se consertar, como voltar para o caminho de dar fruto, de consagrar sua vida. São crentes que sabem que a sua vida espiritual não está boa, mas eles também não sabem como mudar e, para dizer a verdade, nem querem mudar, não fazem força nenhuma para mudar. Se Deus dissesse uma palavra dessas com relação a mim, para começar, eu botaria o rosto em terra e choraria. E diria, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Me ajude, porque eu quero fazer agora, não é nem depois não, é agora. Eu quero me consertar, fazer o que for, vou a quem for para confessar, para falar, para me humilhar, para pedir perdão, e vou evitar isso e sair daqui, ir embora, entregar o que for. Senhor, eu não quero continuar em pecado, eu quero me consertar a partir de agora. Se Deus me dissesse uma palavra daquelas, eu creio que eu faria na mesma hora alguma coisa. Eu não deixaria o tempo passar. Mas a maioria dos crentes que eu conheço deixa o tempo passar. São ouvintes esquecediços. Ouvem uma palavra hoje e pensam que talvez amanhã eles vão fazer alguma coisa. Só que quando chega o amanhã, aquela impressão forte do Espírito Santo de hoje já passou. Aí vem coisas novas e outros assuntos e outras pregações e a pessoa vai se envolvendo com outras coisas e aquela decisão simplesmente passou. Infelizmente, muitos crentes são assim, do amanhã. Não, amanhã eu vou ver. Só que o amanhã nunca vai chegar. Se você não toma decisão hoje, com toda certeza não vai tomar nunca. Pense nisto, hoje é um dia de conserto, de arrependimento, de mudança de vida. O Eli não fez isto, o sumo sacerdote Eli não fez isto. Vamos procurar analisar as duas acusações principais que Deus fez contra ele. Se aproveitar das ofertas e honrar os filhos mais do que a Deus. São questões seríssimas. Ofertas. Hoje nós vivemos uma época em que líderes evangélicos se enriquecem com o evangelho, direta e indiretamente. Líderes evangélicos aos montes estão vivendo uma vida de luxo, de riqueza, de esbanjamento, de carnalidade, gozando riquezas deste mundo e acham desculpas, pretextos na Bíblia para justificar o fato de eles gostarem do mundo, se enriquecerem com as coisas do mundo. À custa de quê? Das ofertas do povo de Deus. Esses líderes evangélicos que se enriquecem, se eles botassem uma empresa, negociassem, vendessem, comprassem, plantassem agronegócio, seja lá o que for, se eles se enriquecessem em outras áreas pelo seu trabalho, seria diferente.
mas eles se enriquecem com as ofertas que são dadas a Deus, dízimos e ofertas consagrados a Deus. E o Senhor diz: as minhas ofertas que eu ordenei se me fizessem na minha morada. As minhas ofertas, que são santas, são utilizadas por esses líderes que se enriquecem com o evangelho para esbanjamento nas coisas do mundo e na carnalidade. Ofertas que poderiam ser usadas para a obra missionária, para a expansão do evangelho, para socorrer os pobres e necessitados. As ofertas que são consagradas a Deus estão se servindo para encher o bolso, enriquecer líderes para viver uma vida carnal mundana, se aproveitando das coisas do mundo. Ou no caso do Eli, se engordando. Quantos líderes estão se engordando de dinheiro desse mundo às custas das ofertas que o povo dá para Deus? E o Senhor diz: eu não vou tolerar isso, eles vão pagar por isso. Eli, você vai pagar por isto. A segunda acusação que Deus teve contra o Eli é que ele tinha medo dos filhos. Ele honrou mais os filhos do que a Deus. Quando o sacerdote Eli morreu, ele tinha 98 anos de idade. Os filhos podiam ter de 50 a 70 anos, portanto já eram bem adultos, e eles sabiam bem o que estavam fazendo. Alguns erros Deus enumera na Bíblia. Eles abusavam das mulheres que iam servir espontaneamente ali no templo. Eles pegavam as ofertas como eles queriam, profanavam as ofertas que deviam ser queimadas. Eles pegavam a carne crua para depois fazer o churrasco em casa a jeito deles. Eles faziam muitas coisas conscientemente. O pai ouvia e sabia, mas não sentia força, não queria desagradar os filhos e, resultado, ele foi condenado por Deus por honrar mais os filhos do que a Deus. Minha irmã, você está honrando mais seus filhos? Você está botando seu dinheiro, que devia ser consagrado a Deus, na mão do seu filho para usar para as drogas, para usar para o pecado? Você está com medo de seu filho, de sua filha? Você está recebendo ordens de seu filho, de sua filha: fique em casa, não vá à igreja, é perigoso. Você está obedecendo, honrando mais os filhos do que a Deus? Isso é pecado e Deus não vai ter por inocente quem faz uma coisa dessas. O seu compromisso é com Deus, e seja com Deus, haja o que houver. O filho não é mais importante do que Deus. Se o filho tiver uma opinião, filho adulto, não estamos falando, Deus não está falando de filhos pequenos, que estão totalmente debaixo da autoridade dos pais. Mas o que acontece é que pais que têm filhos rebeldes, a rebeldia começou quando criança. Os pais iam lá para o celular, para a televisão, para a novela e deixavam os filhos fazerem o que quisessem na época. E os filhos foram crescendo dessa maneira, sendo mundanizados. E na adolescência a rebeldia se manifestou. Quando os pais foram ver, na juventude os filhos já estavam totalmente perdidos. E aí começou a vida de agrura, porque um filho na juventude, rebelde, mundano, não querendo saber de Deus, é um inimigo dentro de casa, é uma cobra venenosa dentro da casa, e os pais vão sofrer, e ficam com medo dos filhos. Nem de longe os pais pensam em entregar o filho para a polícia ou para a justiça. Não ia adiantar nada, né? Mas pelo menos uma tentativa. Pais não pensam isso, aguentam, vão sofrer, honrando os filhos mais do que a Deus. A gente tinha que ser claro: meu filho, eu gosto de você, eu amo você, você é meu filho, o que precisar para necessidades básicas eu vou te dar. Agora é o seguinte, aqui na minha casa quem manda sou eu. E o meu dinheiro é meu e é consagrado a Deus. Eu não vou pegar o meu dinheiro e botar na sua mão para fazer bobagem. O meu dinheiro é meu e é consagrado a Deus. E quem vai administrar sou eu.
Se você precisar de um prato de comida, de uma roupa, de um cobertor, eu compro para você. O que é de necessidade básica, você pode contar comigo. Agora, botar o meu dinheiro na sua mão para você fazer bobagem, nem sonhando. Aqui na minha casa, quem manda sou eu. E o meu dinheiro é meu. Você já é adulto, vai viver a sua vida. Agora, não se meta com o que é meu, porque é consagrado a Deus. No mínimo, um pai cristão tinha que ter uma atitude dessas. Quando não tem e cede às vontades de um filho e de uma filha, você está cometendo o pecado que Deus denunciou no Eli, honrando os filhos mais do que a Deus. Comece a entender isto e tome providências, meu irmão. Não esteja debaixo da ira de Deus, minha irmã.